Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos continuar nosso estudo do capítulo 11 de Romanos. Nos 3 capítulos 9 e 10, e principalmente no 11, o objetivo principal de Paulo não é profetizar, o que não significa que não há uma declaração profética muito importante. Acho que há uma das passagens proféticas mais importantes das Escrituras. O ponto que Paulo enfatiza no final é que os judeus rejeitaram os dons de Deus e por isso Deus voltou sua misericórdia para os gentios. Por causa da rebeldia dos judeus, a misericórdia de Deus veio sobre nós, gentios. Esta foi a conclusão de Paulo no versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Esse é o ponto que Paulo destacou desde o começo desta carta. No capítulo 9, ele apresentou a metáfora do barro e do oleiro. Você se lembra de Paulo ter falado que Deus, do mesmo barro, fez vasos para a honra e para a desonra? Alguns teólogos defendem que, ao falar em vasos para a desonra, Paulo estivesse se referindo à humanidade caída. O que quer dizer isso? Você se lembra o nome dado ao vaso bom? Vasos de misericórdia. Este é o ponto principal. O fato do vaso ser nobre ou de desonra não tem nada a ver com o barro. Não foi o barro que determinou o tipo de vaso que seria. Foi a soberania e a misericórdia de Deus, foi a fé. Existe algo em nós, talvez o nosso ego, que quer ser responsabilizado por alguma parte da nossa salvação. Queremos ter uma atuação, queremos ser a peça principal. Queremos que tudo dependa de nós. Mas Paulo insiste que não é nada disso. Nossa salvação veio de Deus e nada pode nos separar do amor de Deus que estava lá desde o princípio. E com este pensamento é que Paulo vai concluindo essa sessão. Eu gosto muito da conclusão que Paulo deu ao capítulo 11. Acho que é uma das passagens mais importantes de sua autoria. Há vários pontos na carta de Paulo aos Romanos que nos ajudam a entender sua mensagem. Para entender a argumentação central de Paulo nesta carta, recomendo que você estude 3 pontos. O primeiro encontra-se no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo sintetiza tudo o que falou nos 4 primeiros versículos, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui, no versículo 2, Paulo apresenta o assunto dos 4 capítulos seguintes. Esse é um ponto muito importante na sua argumentação. Depois, na divisão seguinte da carta, os capítulos 9, 10 e 11 e os 2 primeiros versículos do capítulo 12 constituem-se outro ponto da carta muito importante. Nos versículos de 33 a 36 do capítulo 11 de Romanos até o versículo 2 do capítulo 12, Paulo fez a aplicação de tudo que ensinou na carta. Ele passou da parte doutrinária da carta para a parte prática. Acompanhe comigo a leitura da doxologia no final do capítulo 11 de Romanos. Diz assim: Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Esta doxologia coloca em perspectiva as dificuldades destes 3 capítulos. Nela, Paulo conclui 3 capítulos difíceis de serem abordados. Eu não teria a pretensão de dizer que poderia explicar todo o conteúdo desses capítulos, nem de dizer por que Paulo afirma isso aqui e declara isso lá. Existem tantos paradoxos e aparentes contradições nesse trecho das Escrituras, mas com base nesta doxologia,
não precisamos solucionar todos os paradoxos. Lembre que essa doxologia está no final do capítulo 11 de Romanos. Agora Paulo inicia a parte prática da carta com os 2 primeiros versículos do capítulo 12. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, ouça outra versão desta doxologia no capítulo 11. Sinceramente, sinto-me extasiado diante da insondável sabedoria de Deus e do seu conhecimento. Como seria possível para o homem compreender as razões de suas ações ou explicar seus métodos de trabalho? E agora a citação é do Velho Testamento. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Porque dele e através dele, para ele são todas as coisas. Para ele seja a glória para sempre. Amém. Com os olhos abertos para as misericórdias de Deus, eu imploro a vocês, meus irmãos, como um ato de adoração inteligente, que vocês deem a ele seus corpos como um sacrifício vivo, consagrado e aceitável a ele. Não deixem que o mundo ao redor os molde, mas deixem que Deus remodele suas mentes de dentro para fora, para que vocês provem na prática que o plano de Deus para vocês é bom e cumpre todas as exigências de Deus e os leva à avisada e verdadeira maturidade. Essas palavras são muito profundas e bonitas também. Como esses 6 versículos podem transformar sua oração de vida? Com qual perspectiva você se retira para os seus momentos de oração? A Bíblia possui várias passagens que nos ensinam a orar e a perspectiva de como devemos orar, a perspectiva que devemos ter quando a gente ora. Será que quando você tem seus momentos de oração com Deus, acha que ele depende de alguma informação que você possa lhe dar? Você acha que existe alguma coisa que Deus não conhece e que você ora para lhe dar as informações que ele precisa? Você acha que Deus precisa de algumas dicas? Sabe o que é, Senhor? Eu queria contar algumas coisas que estão acontecendo por aqui. O Senhor quer ouvir as manchetes dos jornais? Vamos lá, Senhor. Isso é ridículo. Paulo menciona o conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quanto Deus sabe? Sabemos que o conhecimento de Deus é infinito, imensurável. A seguir, Paulo menciona a sabedoria de Deus. Sabedoria é o que você faz com o que você sabe. Quer dizer, é o conhecimento colocado em prática. Então, se Deus sabe tudo, o que dizer da sua sabedoria? Será que ele sabe o que fazer com aquilo que ele sabe? A sabedoria de Deus é insondável. E o que dizer das decisões de Deus? Sobre ter escolhido Israel, ou os gentios, ou se o povo foi escolhido, ou eles escolheram, ou se as suas situações são verdadeiras. Seja lá como for, Deus tomou certas decisões a respeito disso tudo. Você acha que as decisões de Deus são corretas? Lembre-se que decisões de Deus são baseadas no seu conhecimento imensurável e na sua sabedoria insondável. Se as decisões de Deus são baseadas no seu conhecimento e sabedoria, os dois perfeitos, você acha que as decisões de Deus poderiam ser erradas? Acho que Paulo demonstra ter um senso de humor bem inspirado. Quando você se fecha no seu quarto para orar, vai com a intenção de dar algumas instruções a Deus. E você será que vai também com a intenção de dar alguns conselhos a Deus? Paulo está sugerindo o seguinte: ouçam, se o conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitos e infalíveis, então suas decisões a nosso respeito devem ser inquestionáveis, mesmo que não a compreendamos. Gosto da definição de fé do capítulo 6 de João. O Evangelho de João é repleto de definições de fé e ilustrações destas definições. Nesse capítulo está registrado o sermão do pão da vida, o sermão mais difícil de ser compreendido que Jesus pregou.
Quero dizer que esse sermão é mesmo bem pesado. Jesus fala sobre beber o seu sangue e comer a sua carne, e por causa dessas palavras muitos discípulos desistiram de segui-lo e voltaram para casa. Eu acho que Pedro não entendeu nada do que Jesus falou. O Senhor se voltou para Pedro e, para testá-lo, perguntou: "E você, Pedro, também quer ir?" E Pedro, mesmo sem ter entendido uma só palavra do que Jesus falou, respondeu: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna." Mesmo sem ter entendido nenhuma palavra do que o Senhor falou, Pedro estava decidido a segui-lo. Esta é uma descrição e uma ilustração de fé. Creio que esta é a ideia da doxologia de Paulo no final do capítulo 11 de Romanos. Esse trecho do capítulo 11 traz uma profecia de um retorno espiritual. Os judeus vão se voltar para Deus. Eles buscarão a Cristo. Zacarias também previu isso. Ele conta que um dia um judeu será agarrado pelos cabelos por homens que sabem que Deus está com ele e vão querer saber tudo sobre Deus. Os profetas estão dizendo que vai chegar um tempo em que os judeus voltarão a ser os grandes profetas que um dia eles foram. Os velhos rabinos ensinavam fazendo perguntas a seus alunos. Uma vez perguntaram ao rabino Hillel por que os rabinos sempre respondem a uma pergunta com outra pergunta, e Hillel respondeu: "E por que não?" Perguntas e respostas são uma ótima maneira de ensinar, porque fazem as pessoas pensarem. E é isso que devemos fazer: pensar. Prepare-se para responder as 21 perguntas que vão fazer você refletir. No próximo programa nós vamos dedicar um pouco mais sobre isso. Mas vamos começar hoje. Um jovem poderia perguntar: como aprendemos a tomar decisões corretas? E então podemos responder: eu posso responder com 3 palavras, meu filho: com decisões incorretas. É assim que aprendemos a tomar boas decisões e aumentar nossa sabedoria, com decisões erradas. Mas tomando decisões erradas? Não, isso é inadmissível. Não podemos aplicar esse princípio com Deus, porque a sabedoria de Deus é perfeita e infalível. E o que isso tem a nos dizer sobre as decisões de Deus, hein? Lembram que estávamos estudando sobre as decisões de Deus? Então, minha próxima pergunta que eu quero que você fique refletindo é a seguinte: será que temos o direito de questionar as decisões de Deus, considerando que nosso conhecimento e sabedoria são tão limitados e falíveis? O que você acha? A resposta é óbvia, né? É claro que não devemos questionar as decisões de Deus. Fique pensando sobre isso e acompanhe o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.